Equilíbrio iônico. Equilíbrio iônico é a continuação de equilíbrio químico. O que muda no equilíbrio iônico? É que nós sempre vamos ter a presença de íons, por isso chamado de equilíbrio iônico. Para ter os íons, eu preciso ter um eletrólito. O que é um eletrólito? Eletrólito é uma substância que, quando colocada em água, produz íons. E ao produzir íons, torna-se capaz de conduzir eletricidade. Temos apenas 3 grupos de substâncias com essas características: os ácidos, as bases e os sais. Somente ácido, base e sal, quando colocado em água, se transforma em íons. Então, moçada, ácido, base e sal são eletrólitos, porque quando colocados em água, produzem íons e conduzem eletricidade. Vamos lembrar o nome do processo em que o ácido se transforma em íons. Se chama ionização. O ácido em água ioniza, produz íons e conduz eletricidade. O que é ionização? É a quebra da ligação covalente produzindo íons. Onde é que a água quebra a ligação covalente? Exatamente onde está o hidrogênio ionizável. A água vai lá e quebra a ligação do hidrogênio, produzindo o íon H+, e o íon negativo do ácido. Já as bases e os sais sofrem dissociação iônica. Por que base e sal sofrem dissociação iônica? Porque a base e o sal têm ligação iônica. Então já existe os íons no estado sólido, no composto iônico, que é a base e o sal. A água vai lá e separa esses íons. A separação dos íons da ligação iônica na base e no sal se chama dissociação iônica, tá? Então, lembro vocês que para conduzir eletricidade, eu preciso ter íons livres, íons em meio aquoso, daí conduz eletricidade. Sem íons, não conduz a eletricidade, tá? Tem um exemplo: o ácido cianídrico foi colocado em água, a água ionizou o ácido, quebrou a ligação aqui do hidrogênio com o CN. Eu passei a ter H3O+, porque a água sempre fica com o H+ do ácido e o CN-. Daí eu posso achar o Kc, constante de concentração. Qualquer constante, produto na parte de cima, reagente na parte de baixo. Agora, meus lindos, qual a condição para ter íons? A necessidade de ter água. Sem água não tem íons. Ácido mais água, íons. Base mais água, íons. Sal mais água, íons. Tem que ter íons? Não, tem que ter água para ter os íons e conduzir a corrente elétrica. Então, se é obrigado a ter água, água é uma constante quando tu tem íons, tem que ter água. Se a água é uma constante, eu posso colocar junto do Kc. Quando eu passo essa água para cá, eu passo a ter o Ki, constante de ionização. No caso do ácido, no caso de uma base de um sal, seria a constante de dissociação iônica, tá? Então, como é que fica? Os produtos em cima e os reagentes embaixo.
Mas quem que some quando tu tem o cair? A água. A água não pode aparecer aqui, meus anjos, porque a água está onde? Dentro do I. Ó, quando a água passou para cá, o KC virou KI. Então aqui, ó, nunca vai aparecer a água, porque a água está onde? Dentro do I. Esse I pode ser trocado por A, B ou S. A, B ou S. Então, Ka é o KI do ácido. Kb é a constante da base. E Ks é o KI do sal, tá? Então, ó, Ka, Kb e Ks é, na verdade, o KI, tá? Produto em cima, reagente embaixo. Qual é o produto quando eu tenho uma ionização? Os íons. Qual é o nome da substância que em água produz íons? Eletrólito. Então, ó, sempre na parte de cima eu vou ter os íons e na parte de baixo eu vou ter o eletrólito, que é um ácido, uma base ou um sal, tá? Povo, extremamente importante isto aqui, mas muito importante, tá? Ó, quando eu pego o ácido, a base, o sal e coloco em água, se transforma em íons. Quanto maior o número de íons produzido pela água, maior o grau de ionização. Lembre da química E, pessoal. Lá na química E, a gente viu o grau de ionização. Como que se calcula grau de ionização? Moléculas ionizadas pelo total de moléculas. Como assim? Digamos que eu tinha 2.000 moléculas de HCN. Coloquei em água. A água conseguiu quebrar 400. Então eu tinha 2.000, a água quebrou 400. 1.600 ainda continua assim. Como é que fica o alfa? Então, qual foi o total que eu coloquei em água? 2.000. A água quebrou quantas? 400. Então, 400 dividido por 2.000. Isto aí, pessoal, deu 0,2. Como o alfa sempre é dado em porcentagem, então 20%. Tá? Então, se eles quiserem que tu calcule, eles vão te dar as moléculas que foram ionizadas e qual era o número total. Só tem que fazer a divisão. O alfa dá um valor entre 0 e 1. E daí sempre vai estar em porcentagem. Se der 0,3 é 30%. Se der 0,8 é 80%. Então, ó, quanto maior o número de íons, maior o grau de ionização. Porque aqui está as moléculas ionizadas, ó. Maior o número de moléculas ionizadas, maior o grau de ionização. Quanto maior o número de íons, maior o grau de ionização e maior a força do eletrólito, do ácido e da base. Lembre de química E, moçada. Se o alfa é maior que 50%, o eletrólito é forte. Se for menor que 50%, ele é fraco. Então, maior o número de íons, maior grau de ionização, maior a força. E aí eu te lembro o seguinte detalhe. Se eu tenho um ácido, quanto mais forte for o ácido, mais ácido ele é. E quanto mais ácido ele for, menor será o pH. Se eu tenho uma base, quanto mais forte for a base, mais básico é. Quanto mais básico, maior o pH, tá?
Então, ó, como é que ficou? Maior o número de íons, maior grau de ionização, maior a força do eletrólito. Se for ácido, menor o pH. Se for base, maior o pH. E agora, maior a condução de eletricidade. Lembre que para conduzir eletricidade tem que ter íons. Então, quanto mais íons eu tiver, maior a condução de eletricidade. Tá certo? Quanto mais íons, melhor conduz a eletricidade. E ainda, quanto maior o número de íons, maior vai ser o Ki, que é a constante de ionização. Lembre o Ki, pessoal. Na parte de cima está os produtos, que no caso aqui sempre vai ser os íons. Então, quanto mais íons, maior o Ki. Então, ó, maior o número de íons, maior o grau de ionização, maior a força, maior a condução e maior o Ki, constante de ionização. O problema é que tem aparecido cada vez mais nas questões uma coisa chamada de pKi. Esse P significa colog, cologaritmo. O que o colog faz? Dá uma invertida no número, tá? Então esse P inverte, um número muito pequenininho vira um número maior, tá? Inverte as coisas. Então, por causa do P, fica o contrário à seta. Quem tiver maior Ki vai ter menor pKi. Quem tiver maior Ki vai ter menor pKi. Então lembrou, ó, tem o P na frente, fica o contrário. E para encerrar, tá, pessoal? Eu peguei aqui o ácido sulfuroso, coloquei em água, a água veio e quebrou a ligação aqui do hidrogênio, ó. Libertou um hidrogênio, o outro ainda continua. Daí eu tenho a constante de ionização da perda do primeiro hidrogênio. Daí, isto aqui continuou sendo ionizado pela água. E agora perdeu o segundo hidrogênio. E daí aqui eu tenho só o SO4-2. E a constante do segundo hidrogênio. Se eu somar as duas equações, eu tenho a ionização total do ácido sulfuroso. Mas a pergunta é, quem é maior? A constante do primeiro hidrogênio ou a constante do segundo hidrogênio perdido? Tá certo? Ionizado. Lembre, povo, que um ácido é ácido porque tem hidrogênio, né? Assim como uma base é base porque tem OH. Então, o que faz o ácido ser ácido? Ele ter o hidrogênio. Então, ó, à medida que ele vai perdendo hidrogênio, ele vai enfraquecendo. À medida que o ácido perde o hidrogênio, ele vai enfraquecendo. Então, ó, quanto maior a força, maior o Ki. Então, ó, o K1 é sempre maior que o K2. E se o ácido tiver 3 hidrogênios, o K1 é maior que o K2 e o K2 é maior que o K3. Sempre assim, vai perdendo hidrogênio, vai enfraquecendo o ácido. Se o ácido vai enfraquecendo, vai diminuindo o valor do Ki. Queridos, até a resolução dos exercícios.